Em noites antigas, quando o mundo parecia mais silencioso e a escuridão se derramava como um véu profundo sobre campos, vilas e oceanos, os homens e mulheres que viviam próximos ao mar olhavam para o horizonte com uma mistura de fascínio e receio. Havia algo no vento que sempre os intrigava. Ele vinha suave, trazendo o cheiro salgado das ondas, e de repente podia se transformar numa força bravia, empurrando barcos, levantando folhas secas, acariciando os cabelos, murmurando segredos. Era como se o vento fosse uma entidade viva, invisível e poderosa, guiando ou desviando caminhos conforme desejava. Antes da gente começar essa viagem pela história da Rosa dos Ventos, já aproveita e se inscreve no canal. Assim, você não perde nenhum conteúdo que revela curiosidades históricas que quase ninguém conta. Então já clica aí no botão vermelho e vem comigo nessa aventura. E foi dessa relação íntima com o ar que nasceria séculos mais tarde uma das ferramentas mais belas e simbólicas da navegação, a Rosa dos Ventos. Imagine-se agora em uma praia de areia clara. O céu é pontilhado por estrelas, algumas brilhando com força, outras quase se apagando suavemente, como pequenos sussurros de luz. O som do mar se mistura ao estalo distante de fogueiras, onde marinheiros repousam depois de um dia inteiro remando. O cheiro de madeira queimada chega até você, misturado ao aroma do peixe recém-assado. Cada detalhe é simples, mas envolvente. É nesse ambiente que a ideia de compreender os ventos começa a ganhar forma como uma chama que desperta lentamente dentro da mente humana. Naquele tempo, não existiam mapas detalhados como conhecemos hoje. As pessoas guiavam-se pelos astros, pelas montanhas ao longe, pela posição do sol, pela direção dos ventos. E mesmo sem compreenderem plenamente, sentiam que os ventos sopravam de modos diferentes dependendo da estação, da hora do dia, do lugar onde estavam. Era como se o vento tivesse personalidades, direções secretas, caminhos invisíveis. Alguns povos antigos deram nomes a essas direções. Outros criaram símbolos para representá-las. Assim, muito antes de ser desenhada em papel ou madeira, a Rosa dos Ventos já existia da imaginação coletiva, como uma estrela invisível que apontava para todos os lados ao mesmo tempo. Pense na cena. Marinheiros sentados, observando a fumaça da fogueira sendo levada pelo vento. Um deles pega um graveto e começa a desenhar círculos na areia. Divide-os em partes. Aponta para onde o sol nasceu naquela manhã, depois para onde ele se pôs. Marca o lugar onde a brisa constante sopra. Os outros observam em silêncio, como se assistissem a um ritual. Não há pressa, apenas paciência, curiosidade e um desejo profundo de compreender o mundo. Pequenos gestos, como riscar a areia ou alinhar pedras, se transformam em sementes de descobertas que mudariam a forma como o ser humano navegaria pelos mares. Esse primeiro sopro de inspiração, simples e quase invisível, foi o que iniciou o caminho até a criação da Rosa dos Ventos. Uma invenção que não surgiu de repente, mas que foi moldada ao longo de séculos, por olhos atentos, por ouvidos que sabiam escutar os sussurros do vento, por mãos que desenhavam linhas na areia e as transformavam em símbolos de direção. E enquanto a fogueira daquela noite se apagava devagar, restando apenas brasas avermelhadas que pulsavam como corações tranquilos, os marinheiros adormeciam com a sensação de que o vento tinha segredos a revelar, e que, em algum momento, esses segredos se transformariam em um guia, uma rosa desenhada no mundo, apontando caminhos invisíveis para terras ainda desconhecidas. Assim começa nossa jornada,
Uma viagem calma, onde cada sopro de vento será como um convite a descansar, imaginar e se deixar levar pelas histórias antigas. Nas primeiras horas da manhã, quando o sol desponta no horizonte e derrama sua luz dourada sobre a água calma, o vento sopra de forma diferente, mais fresco, mais leve, trazendo consigo o perfume da maresia misturado ao cheiro da vegetação que cresce nas encostas. Para os antigos navegadores e pescadores, esse momento do dia era como uma lição silenciosa. Eles observavam pacientemente como a brisa surgia, como se erguia do mar, como se movia entre as velas e cordas de seus barcos simples. Cada sopro era como uma palavra, cada rajada era como uma frase. O vento, sem pressa, ensinava aos que sabiam escutar. Os homens e mulheres daquele tempo viviam em harmonia com os ciclos da natureza. O som do vento nas folhas, o bater das ondas contra as pedras, o farfalhar das palhas nos telhados, tudo era sinal, tudo era mensagem. Não havia pressa nem ruído de máquinas, apenas a cadência tranquila da vida. Ao erguerem seus olhos para o céu, viam nuvens se formando e entendiam que o vento logo mudaria. Ao colocarem as mãos sobre o leme, sentiam na pele a direção da brisa e sabiam se podiam seguir em frente ou se era melhor esperar. Era um aprendizado constante, um diálogo silencioso com o invisível. Imagine-se agora caminhando em uma pequena vila costeira, o chão de terra batida ainda úmido do orvalho. Casas de madeira simples, o cheiro de pão fresco vindo de uma das janelas e crianças correndo, rindo, deixando rastros de pegadas pequenas. Ao longe, pescadores puxam suas redes e conversam em voz baixa. O vento passa entre eles, agitando suas roupas de linho, mexendo nas cordas, como se quisesse chamar a atenção para algo maior. Há uma calma nesse cenário, um equilíbrio que convida você a respirar fundo, fechar os olhos e apenas sentir o ar tocar sua pele. Pouco a pouco, as direções começaram a ganhar nomes. O vento que vinha do norte, frio e firme, era conhecido por sua rigidez. O vento do sul, mais quente, trazia promessas de mudança. O vento do leste, onde o sol nascia, era visto como o sopro da esperança. O vento do oeste, onde a luz se escondia, era associado ao descanso e à conclusão. Esses nomes não surgiram de um único lugar, mas de diferentes povos que, cada um à sua maneira, deram identidade ao invisível. Eles transformaram o vento em personagem, em professor, em guia. E com o tempo, perceberam que essas direções não eram apenas locais. Havia algo maior, universal, que conectava todas as terras. O norte, o sul, o leste e o oeste eram pontos fixos em meio ao fluxo das estações. Ao compreender isso, os antigos criaram o primeiro esboço do que, séculos depois, se tornaria a Rosa dos Ventos. Uma figura simples, mas carregada de simbolismo. Uma cruz dividindo o mundo em 4 partes. O gesto era quase ritualístico. Traçar 2 linhas perpendiculares no chão, apontar para onde nasce o sol, apontar para onde ele se põe, cruzar os braços e deixar que o corpo sinta o vento. Esse movimento, repetido centenas de vezes por diferentes povos, era ao mesmo tempo gesto humano e gesto cósmico, uma conexão entre homem e universo, entre pele e sopro, entre terra e céu. Enquanto o dia avançava e o sol aquecia a areia, marinheiros voltavam de suas viagens curtas, carregavam cestos cheios de peixe, mas também histórias de como o vento os havia ajudado ou desafiado. Suas vozes eram serenas, suas palavras lentas,
Não havia queixas, apenas o reconhecimento de que o vento era senhor do caminho. E cada vez mais sentiam que seria possível entender melhor esse senhor, domesticar suas direções, transformar sua força em mapa. Assim, no silêncio das manhãs, nos murmúrios das tardes e nos suspiros da noite, a humanidade foi aprendendo não apenas a sentir o vento, mas a dar forma ao invisível. A cruz que dividia o horizonte em 4 partes era como um primeiro desenho, uma primeira flor, que mais tarde se desbrocharia na rosa dos ventos. E quando o entardecer chegava, com o céu tingido de laranja e dourado, as pessoas se reuniam novamente em volta das fogueiras. Os mais velhos contavam histórias, os jovens ouviam, e todos, juntos, sonhavam com viagens mais longas, guiadas não apenas pela memória dos caminhos, mas pela sabedoria do vento. Conforme os dias passavam, os antigos navegadores perceberam algo fascinante. O vento não apenas soprava, ele desenhava trajetórias. Cada rajada parecia seguir um caminho invisível, criando linhas no espaço, como se o próprio ar fosse um artista que desenhava mapas secretos sobre o mar. Imagine-se sentado à beira de uma pequena embarcação, sentindo o balanço lento das ondas, o cheiro salgado do oceano misturado ao aroma da madeira envelhecida, enquanto observa o movimento constante do vento. Ele não apenas toca sua pele, ele toca sua mente, desperta imagens e sensações, como se estivesse contando histórias silenciosas de lugares distantes. E foi assim, de maneira quase mágica, que os primeiros esboços da Rosa dos Ventos começaram a surgir. Um círculo simples, traçado em madeira ou pergaminho, dividido em 4 partes, depois em 8 e assim por diante. Cada ponta representava uma direção de vento. Não eram desenhos perfeitos, eram tentativas humanas, cheias de imperfeições e delicadeza, que tentavam capturar o invisível. Cada linha era como uma ponte entre o homem e a natureza, entre o conhecido e o desconhecido, entre a curiosidade e a descoberta. Imagine o artesão ou o marinheiro que, à luz de uma vela trêmula, segura um pincel fino ou um pedaço de carvão. Ele traça uma linha, respira fundo, observa a forma que surge. O cheiro da cera da vela se mistura ao leve aroma de tinta ou carvão queimado. Cada movimento da mão é repetitivo, quase hipnótico, criando uma cadência que acalma a mente e o corpo. Enquanto desenha, ele lembra das manhãs de vento suave, das tardes de observação atenta, o sussurro das ondas e o farfalhar das folhas. Cada traço carrega memórias, sensações e aprendizados. E aos poucos, aquelas linhas começaram a ter significado. Norte, sul, leste, oeste, depois nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. O círculo agora se preenchia com setas elegantes, cada uma apontando para uma direção distinta, mas todas conectadas no centro como se respirassem juntas. Era uma dança silenciosa, feita de geometria e natureza, de observação e imaginação. Cada ponta da Rosa dos Ventos era como uma bússola interior, um lembrete de que, mesmo no meio do desconhecido, existiam caminhos a seguir. Enquanto isso, fora das casas e embarcações, o mundo continuava seu ritmo tranquilo. O vento brincava com as folhas das árvores, empurrava nuvens preguiçosas pelo céu e fazia as ondas dançarem em padrões quase poéticos. Pequenos pássaros se equilibravam nos galhos,
sentindo cada sopro. O som distante de tambores de maré batendo nas pedras misturava-se à cadência suave da brisa. O mundo parecia conspirar para que a criação da Rosa dos Ventos fosse possível, oferecendo inspirações silenciosas e segredos quase invisíveis que apenas olhos atentos poderiam perceber. E assim, o que começou como rabiscos na areia ou linhas incertas em pedaços de madeira, tornou-se um verdadeiro mapa do vento. Não era um mapa de terra, de cidades ou rios, mas de forças invisíveis que guiavam todos os viajantes do mar. Com ele, era possível sonhar com horizontes mais distantes, imaginar continentes desconhecidos, sentir o cheiro de terras ainda não tocadas pelos pés humanos. Cada traço da Rosa dos Ventos era um convite. Siga em frente, explore, observe, respeite o ritmo do mundo e do vento. À noite, quando as velas eram apagadas e o calor das fogueiras diminuía, aqueles que haviam desenhado e estudado a Rosa dos Ventos deitavam-se sentindo uma profunda satisfação silenciosa. Não havia pressa, não havia ansiedade, apenas a contemplação de um trabalho feito com cuidado, paciência e reverência pelo universo. E no fundo, todos sabiam que cada linha traçada naquela figura redonda e delicada poderia, um dia, guiar alguém através de mares desconhecidos, ajudando-o a descobrir novas terras, novas histórias, novas vidas. O ciclo estava começando, da observação do vento à transformação de um símbolo em ferramenta, de um gesto humano em conhecimento coletivo. E, mesmo que ninguém soubesse, aquela pequena rosa desenhada na madeira ou pergaminho estava prestes a abrir portas para aventuras que atravessariam gerações, guiadas pelo sopro silencioso do vento. Com o tempo, o simples desenho na madeira ou pergaminho começou a ganhar vida. Não em cores ou movimentos, mas em significado. Cada ponta da Rosa dos Ventos deixou de ser apenas uma linha, para se tornar um guia confiável, capaz de orientar os viajantes mesmo quando o horizonte parecia se confundir com o céu. Imagine-se sentado à beira do convés de um pequeno barco, sentindo a madeira sob os dedos, o balanço lento das ondas e o vento acariciando seu rosto de maneira gentil e constante. Esse vento agora não é apenas um elemento da natureza. É um mensageiro, um aliado silencioso, pronto para contar histórias e apontar caminhos. Durante dias e noites, os marinheiros estudavam o comportamento do ar. Observavam a intensidade da brisa, sua direção, seu aroma e até o seu ritmo. Cada sopro era analisado como uma nota musical, uma frase poética que precisava ser compreendida. Ao mesmo tempo, eles combinavam essa leitura com o desenho da Rosa dos Ventos. Uma ponta apontava para o norte, mas o vento do norte podia mudar de intensidade ou de ângulo, e a rosa ajudava a ajustar a rota. Era uma dança delicada entre o conhecimento humano e os sinais da natureza. Cada decisão tomada, cada ajuste no leme, cada observação do céu estrelado aumentava a confiança de que o vento podia ser compreendido e respeitado. Imagine uma oficina antiga, feita de madeira gasta pelo tempo e pelo sal do mar. Ferramentas simples espalhadas, pergaminhos enrolados, carvão e pincéis sobre a mesa.
um artesão segura o pergaminho com firmeza e traça caudalosamente os pontos cardeais. O cheiro de madeira antiga se mistura ao leve aroma da tinta e, no fundo, o som de ondas quebrando suavemente na costa cria um ritmo quase hipnótico. Cada traço feito com paciência transforma-se em uma promessa silenciosa. Cada linha ajudará alguém, algum dia, a navegar com confiança por mares desconhecidos. À medida que a rosa dos ventos se tornava mais precisa, os navegadores começaram a perceber que o mundo tinha padrões invisíveis, fluxos que poderiam ser seguidos. Era como se o vento tivesse memória, lembrando-se de seus próprios caminhos, guiando barcos como se fossem leves folhas sobre a superfície do oceano. E aqueles que sabiam interpretar a rosa dos ventos conseguiam sentir essa memória, quase como se o ar sussurrasse segredos antigos, levando-os a locais que antes pareciam impossíveis de alcançar. A rotina desses exploradores era tranquila e ritualística. De manhã, ajustavam pequenas velas, limpavam as cordas e observavam o movimento das ondas. Ao meio-dia, anotavam observações sobre o vento, sua força e direção, traçando linhas imaginárias no ar, como se a rosa dos ventos estivesse flutuando diante dos seus olhos. À noite, sobre o céu estrelado, revisavam seus mapas e desenhos, comparando-os com as experiências do dia. Cada gesto repetitivo, cada observação cuidadosa, criava um ritmo de paz e concentração, permitindo que a mente relaxasse e absorvesse o conhecimento de forma natural e calmante. E em meio a tudo isso, a rosa dos ventos não era apenas uma ferramenta, era um elo entre homem e natureza, uma ponte entre o que era conhecido e o que ainda estava por ser descoberto. Cada linha desenhada, cada seta cuidadosamente posicionada, carregava a essência de gerações de observações, paciência e curiosidade. Era um lembrete de que o mundo, mesmo vasto e misterioso, podia ser compreendido, respeitado e explorado com delicadeza e atenção. Quando a noite finalmente caía e o céu se tingia de tons profundos de azul e roxo, os viajantes olhavam para a rosa dos ventos como quem olha para um amigo fiel. Ela os guiava, mas também os acalmava, lembrando-os de que, mesmo no desconhecido, havia caminhos seguros, suaves e claros, esperando para serem seguidos com confiança e serenidade. Com a rosa dos ventos agora firmemente traçada, os navegadores começaram a sentir uma nova liberdade. O mundo, que antes parecia vasto e confuso, começou a se revelar com sutileza. Imagine-se embarcando em um pequeno barco de madeira, o sol nascente pintando o horizonte com tons suaves de laranja e dourado, enquanto o vento sopra gentilmente, enchendo as velas e empurrando a embarcação para frente. Cada rajada de ar parece ter consciência, guiando de maneira quase silenciosa, como um amigo invisível que conhece os caminhos secretos do oceano. Ao atravessar águas desconhecidas, os marinheiros aprendiam a interpretar sinais delicados, o tilintar das ondas contra o casco,
O cheiro sutil da maresia, o balançar das velas e a direção de uma nuvem ao longe eram pistas que se integravam à rosa dos ventos, criando um mapa vivo que se desenrolava a cada instante. Cada gesto do leme, cada ajuste de corda, cada observação do céu estrelado era um ato de diálogo com a natureza. Não havia pressa. A viagem era uma dança calma entre homem e mundo, onde cada passo era guiado por atenção, paciência e respeito. Visualize as pequenas rotinas do dia a dia no barco. Pela manhã, verificam a direção das velas, limpam os instrumentos de navegação e anotam observações sobre o vento. À tarde, pausam sob o calor suave do sol, sentindo a brisa acariciar a pele, escutando o canto distante de aves marinhas. À noite, com lanternas de óleo acesas, revisam mapas e esboços, traçando rotas futuras com a precisão de quem sabe que cada detalhe importa, mas sem jamais perder a calma ou a contemplação do momento. Cada ação é lenta, ritmada, quase hipnótica, e convida o espectador a respirar profundamente, relaxando junto com os viajantes. O fascínio da Rosa dos Ventos ia além da técnica. Ela transformava a percepção do mundo. Aqueles que a seguiam não apenas encontravam direções, descobriam a harmonia do mar e do vento. Sentiam que cada corrente de ar tinha seu ritmo, sua história, sua personalidade. Aprender a ouvi-lo era como ouvir uma música invisível, suave e constante, que conduzia a embarcação sem jamais apressar o tempo. A cada observação, crescia o entendimento de que explorar não era dominar, mas coexistir, compreender, seguir o fluxo natural das coisas. Imagine agora a vastidão do oceano à noite, com o céu profundo refletido nas águas calmas, a rosa dos ventos cuidadosamente traçada, no pergaminho ou na madeira, brilha silenciosamente na mente dos navegadores. É um lembrete de segurança e direção, um símbolo de paciência e conhecimento. Mesmo em meio ao desconhecido, eles sabem que existem caminhos claros, delineados não apenas pelas linhas do mapa, mas pelo próprio ritmo do vento e do mar. E enquanto a embarcação desliza suavemente sobre a superfície do oceano, os marinheiros sentem uma sensação de leveza. Cada brisa que toca o rosto é como um afago, cada movimento do barco é uma melodia suave, cada ponto cardeal da Rosa dos Ventos é um fio invisível que conecta homem e universo. A aventura, embora cheia de mistérios, não traz ansiedade, traz fascínio, admiração e calma. Quando o dia se encerra, o barco repousa suavemente sobre a água, como se fosse embalado por mãos gentes. A Rosa dos Ventos permanece, silenciosa, pronta para ser consultada no amanhecer seguinte. E os marinheiros, mesmo exaustos, sentem-se seguros, conscientes de que o vento, esse amigo invisível, os guiará mais uma vez, com paciência e delicadeza, em direção a horizontes ainda não explorados. Enquanto as ondas suaves embalavam o barco e o sol começava a se deitar em tons dourados sobre o horizonte, os marinheiros começaram a registrar suas experiências. Cada viagem, cada sopro de vento, cada mudança de direção
tornava-se uma anotação cuidadosa em diários de couro ou pergaminhos amarelados. Imagine-se agora abrindo um desses diários antigos. O cheiro delicado de papel antigo e tinta, o toque áspero da capa de couro, as linhas meticulosas que detalham dias de observação e contemplação. Não eram apenas registros, era um diálogo com o vento, um reflexo da paciência, da curiosidade e da reverência com que esses homens e mulheres observavam o mundo. O vento, que antes parecia invisível e imprevisível, agora ganhava forma através das palavras. Descrições poéticas de sua força, suavidade, direção e intensidade enchiam as páginas. Cada rajada era comparada a notas de uma música lenta. Cada brisa suave a um sussurro reconfortante. A rosa dos ventos se tornava assim um guia físico e mental, que ajudava a conectar o que estava escrito no diário com o que se sentia ao atravessar o mar. Essa prática, repetida com atenção, transformava cada viagem em uma meditação, uma experiência quase hipnótica de contemplação e aprendizado. Visualize o cenário. Um convés calmo, o mar refletindo as últimas cores do entardecer. Marinheiros sentados em silêncio, escrevendo em seus diários à luz tênue de lanternas de óleo. O cheiro da madeira do barco misturado à maresia cria uma atmosfera serena. O som das ondas batendo suavemente no casco se mistura ao sussurrar do vento. Cada gesto é repetitivo, cadenciado, quase ritualístico. Abrir o diário, mergulhar a pena na tinta, traçar linhas, escrever observações, fechar o diário com cuidado. Tudo isso cria um ritmo relaxante, que convida o ouvinte a se deixar levar, quase como se estivesse navegando junto, sentindo o balanço do barco e a brisa na pele. Os registros não eram apenas práticos, continham reflexões. O vento ensinava sobre paciência, sobre a harmonia do mundo, sobre o respeito aos ciclos naturais. Aprender a observar, a interpretar sinais e a confiar na rosa dos ventos transformava a viagem em uma experiência contemplativa. Cada página escrita era uma pequena ponte entre o presente e o futuro, entre o que era conhecido e o que ainda estava por descobrir. À medida que os dias passavam, o diário se tornava um mapa interior tanto quanto exterior. Ele registrava não apenas direções e correntes de vento, mas sensações, cores, sons e cheiros. Era uma narrativa calma, uma história hipnótica de descobertas silenciosas que se desenrolava no ritmo constante do mar e do vento. O leitor imaginário poderia sentir o sopro do ar, o calor suave do sol, o frescor da brisa noturna, tornando a experiência completa e profundamente relaxante. Quando a noite finalmente chegava, com estrelas refletindo na água e o som suave das ondas embalando o barco, os marinheiros fechavam seus diários. Sentiam uma serenidade tranquila, conscientes de que, mesmo diante do desconhecido, haviam encontrado um método de compreender, registrar e respeitar o mundo ao seu redor. Cada viagem se tornava mais segura, cada vento mais familiar, cada direção mais clara, e silenciosamente a rosa dos ventos continuava a guiar, conectando conhecimento, experiência e intuição em um ciclo sereno e harmonioso. Com o diário do vento cuidadosamente preenchido, os navegadores começaram a perceber padrões ainda mais sutis.
O mundo parecia se organizar em uma dança delicada, onde cada ponto cardeal, cada direção da rosa dos ventos tinha seu próprio ritmo e personalidade. Imagine-se agora deitado sobre a areia de uma praia tranquila, ouvindo o mar bater suavemente enquanto o vento sopra de forma constante, trazendo consigo o aroma salgado das ondas e o perfume distante de flores silvestres. Cada rajada parece conversar com você, como se estivesse guiando pensamentos e sonhos para lugares serenos. Na rotina diária, os marinheiros observavam o movimento das nuvens, o brilho do sol e da lua, a direção das aves e até o comportamento de pequenos peixes próximos à superfície. Tudo era notado, comparado e conectado com as setas da rosa dos ventos. Cada ponto cardeal passou a ter um caráter simbólico. O norte, firme e constante, inspirava segurança. O sul, suave e caloroso, transmitia conforto. O leste, cheio de luz, despertava curiosidade. O oeste, tranquilo e silencioso, trazia descanso. Essa interpretação poética transformava a rosa dos ventos em algo mais do que uma ferramenta. Era um guia emocional que conectava mente, corpo e espírito ao ritmo natural do mundo. Visualize a cena dentro de uma pequena cabine de madeira, iluminada pela luz dourada do sol poente que entra por frestas nas paredes. Marinheiros ajustam pequenas bússolas, traçam linhas em mapas de pergaminho, respiram fundo e pausam para sentir o vento que entra pela janela aberta. Cada gesto é repetitivo, quase meditativo. Inclinar a cabeça, observar o céu, levantar a mão para sentir a brisa, anotar uma nova observação. Essa cadência do ritual acalma o corpo e a mente, transmitindo ao ouvinte a sensação de que tudo está sob controle, que a ordem natural do mundo é gentil e previsível. Com o tempo, a rosa dos ventos não apenas indicava direções, ela ensinava a entender o fluxo do vento, a antecipar mudanças e a ajustar rotas de maneira harmoniosa. Cada seta se transformava em um parceiro de dança, cada cruz no centro do círculo em um ponto de equilíbrio. E enquanto o barco se movia suavemente sobre o mar, a sensação de segurança e paz aumentava, permitindo que a exploração se tornasse uma experiência quase poética. E durante as noites estreladas, o ciclo se repetia. O vento soprava, as ondas embalavam o barco, as velas se enchiam com brisas suaves, e os navegadores olhavam para o pergaminho com a rosa dos ventos como quem contempla uma obra de arte viva. Cada linha, cada seta, cada observação feita ao longo do dia se transformava em um mapa interno de confiança, curiosidade e serenidade. A dança dos pontos cardeais era, assim, mais do que orientação, era música, era ritmo, era conexão profunda entre homem e natureza. Ao final de cada jornada diária, quando o sol desaparecia lentamente no horizonte e a lua começava a subir, a sensação era de que tudo estava em perfeita harmonia. O vento, a água e a rosa dos ventos
atuavam juntos, conduzindo o barco e a mente dos navegadores por caminhos suaves e seguros. E enquanto os olhos se fechavam sobre o céu estrelado, a certeza silenciosa permanecia. Mesmo no vasto desconhecido, há ordem, há ritmo, há beleza, e tudo pode ser compreendido com paciência, atenção e admiração tranquila. Quando a noite descia sobre o mar, trazendo consigo o frescor silencioso e o céu coberto por estrelas cintilantes, os marinheiros encontravam no vento não apenas uma direção, mas uma voz calma que parecia sussurrar segredos do universo. O barulho suave das ondas, misturado ao ranger discreto da madeira do barco, criava um fundo sonoro hipnótico, como se a própria natureza estivesse embalando cada viajante para um estado de paz profunda. A rosa dos ventos, iluminada pela chama suave de uma lamparina, ganhava vida no reflexo dourado, transformando-se em um ponto de referência tanto para o corpo quanto para a alma. Visualize a cena. O convés silencioso sobre a luz prateada da lua. Marinheiros deitados com os olhos voltados para o céu, observando constelações que se estendiam como mapas celestiais infinitos. A brisa fresca passava lentamente pelo rosto de cada um, e o balançar tranquilo do barco fazia parecer que estavam sendo embalados em um berço cósmico. Cada respiração profunda acompanhava o ritmo do vento. Cada pensamento se dissolvia no infinito estrelado até restar apenas o presente, um estado de contemplação plena. O ouvinte pode até sentir esse vento suave agora, como se atravessasse a tela ou o áudio, trazendo frescor, serenidade e silêncio reparador. Os navegadores sabiam que a noite não era apenas um intervalo entre dias, mas um momento sagrado de alinhamento. Ao olhar para as estrelas, conectavam os pontos com as direções da rosa dos ventos, percebendo que céu e terra, mar e vento estavam em perfeita harmonia. Cada ponto cardeal parecia refletido no firmamento. O norte nas estrelas que nunca se movem, o leste no nascimento da lua, o oeste na queda do sol e o sul nas constelações misteriosas. Assim, a jornada se tornava uma dança cósmica, onde o vento, o mar e o céu formavam um só compasso. Era nesse silêncio estrelado que muitos escreviam novamente em seus diários com letras calmas e pensamentos lentos, registrando não apenas direções e ventos, mas emoções. Palavras como calma, esperança, paz e confiança enchiam as páginas, criando um reflexo do que se sentia ao navegar em meio à escuridão iluminada por estrelas. Estas anotações, muitas vezes simples, tornavam-se verdadeiros cânticos silenciosos que atravessavam gerações, como se cada marinheiro deixasse sua alma registrada entre as linhas. E assim, noite após noite, o sopro noturno se repetia, sempre suave, sempre constante, sempre guiando os corações cansados para um descanso profundo. O vento da noite era mais do que ar em movimento. Era um abraço invisível, uma promessa silenciosa de que mesmo no desconhecido há beleza e harmonia. Ao fechar os olhos sob esse cenário, o ouvinte sente como se fosse também parte dessa viagem, embalado pelo vento, protegido pela rosa dos ventos e inspirado pela luz eterna das estrelas. No silêncio absoluto, entre o sopro do vento e o brilho das constelações, o aprendizado mais profundo se revelava. A verdadeira orientação não está apenas na rosa dos ventos ou no movimento das estrelas, mas na tranquilidade que nasce dentro de quem aprende a escutar a noite. E assim, o mar, o vento e o céu se tornam um só, transformando a viagem em uma experiência contemplativa infinita.
À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a Rosa dos Ventos deixava de ser apenas um símbolo no convés para se tornar parte viva da rotina de cada viagem. Não era raro encontrar um marinheiro sentado em silêncio, apoiado sobre um barril, escrevendo em seu pequeno diário de couro gasto. A ponta da pena deslizava lentamente sobre o papel, acompanhando o balanço suave das ondas, enquanto o som da tinta riscando a página se misturava ao sopro leve do vento. Essas anotações, quase sempre simples, descreviam não apenas as rotas seguidas, mas também os sentimentos que surgiam durante a travessia. A calma diante da imensidão, a admiração pelo vento que nunca se repetia da mesma forma, a gratidão pela estrela que sempre surgia no mesmo lugar do céu. Visualize este momento íntimo, uma chama amarelada tremulando suavemente dentro da cabine de madeira, iluminando o rosto cansado, mas sereno, de um marinheiro que escreve palavras quase como se fossem orações. Lá fora o mar respira em ondas tranquilas e cada página preenchida se transforma em um testemunho silencioso da harmonia entre o homem e a natureza. A Rosa dos Ventos, desenhada no início de cada diário, servia como guia e como lembrete constante de que o vento, mesmo invisível, tinha poder de conduzir vidas inteiras. Era mais do que um desenho. Era uma promessa de direção e de retorno. Muitos desses diários carregavam frases que revelavam não apenas descobertas náuticas, mas reflexões pessoais. Alguns escreviam que o vento parecia falar como uma voz amiga. Outros comparavam a noite estrelada ao olhar de alguém amado que haviam deixado em terra. Havia quem descrevesse o nascer do sol como um renascimento diário, sempre acompanhado pelo ponto leste da Rosa dos Ventos, lembrando-lhes de que cada manhã trazia consigo a oportunidade de recomeçar. Essas metáforas poéticas se misturavam às anotações práticas, criando um tecido de palavras que unia o real e o imaginado. À noite, antes de descansar, os marinheiros, às vezes, liam uns aos outros pequenos trechos desses diários. As vozes eram baixas, quase sussurradas, e a leitura se tornava uma forma de acalmar os corações e fortalecer os laços entre aqueles homens que enfrentavam juntos a vastidão do oceano. Havia algo profundamente hipnótico em ouvir palavras suaves sobre ventos e estrelas, enquanto o barco se movia lentamente sobre as águas. Era como se a própria embarcação adormecesse junto com eles, embalado por histórias que nasciam da observação paciente do mundo ao redor. E assim, de forma tranquila e contínua, a Rosa dos Ventos não era apenas usada para indicar caminhos. Ela era também um farol íntimo dentro de cada pessoa que a contemplava, inspirando pensamentos, reflexões e sonhos. Era um símbolo que se multiplicava em memórias, em palavras escritas, em sentimentos compartilhados. Um lembrete constante de que, em meio ao desconhecido, sempre existe uma direção. Sempre existe um ponto de equilíbrio entre a terra firme e o mar aberto, entre o silêncio interior e o sopro do vento. No fim de cada leitura, o silêncio se instalava novamente. Apenas o ranger das cordas e o suave bater das ondas contra o casco preenchiam o espaço. E nesse silêncio,
cada um fechava os olhos, sentindo-se protegido, como se a rosa dos ventos guardasse não apenas o barco, mas também seus pensamentos mais íntimos. Assim, noite após noite, as páginas se acumulavam e a invenção de um símbolo simples ganhava profundidade, transformando-se em parte inseparável da vida no mar e do descanso sereno dos navegadores. Com o passar das gerações, a rosa dos ventos deixou de ser apenas um desenho em pergaminhos ou mapas e passou a ser um símbolo universal, gravado em madeira, marcado em metal, estampado em velas e até tatuado na pele de marinheiros que desejavam carregar consigo a lembrança eterna do vento que os guiava. Cada traço, cada ponta da rosa trazia consigo não apenas uma direção, mas também um significado profundo. Norte como segurança, leste como esperança, sul como mistério e oeste como saudade. Essa representação, simples em sua forma e imensa em sua essência, se espalhou lentamente pelo mundo, acompanhando navegadores, comerciantes e sonhadores em jornadas que atravessavam oceanos e também histórias de vida. Imagine o convés iluminado pelo sol nascente, quando a luz dourada toca a madeira polida e revela no centro da embarcação a rosa dos ventos desenhada com cuidado, quase como se fosse um amuleto. Os marinheiros passam a mão suavemente sobre ela, como quem acaricia algo sagrado, e ao fazê-lo, sentem não apenas a aspereza da madeira marcada, mas também a suavidade de uma lembrança ancestral que ecoa dentro do coração. Essa rotina, aparentemente simples, transformava cada viagem em uma cerimônia silenciosa de confiança e entrega ao desconhecido. A rosa não indicava apenas onde ir, mas também ensinava a olhar o mundo com paciência. Era preciso observar o vento, sentir sua direção, perceber sua força, notar como ele mudava ao longo do dia. Essa atenção minuciosa ao invisível ensinava os navegadores a cultivar calma e respeito, porque cada sopro tinha algo a revelar. E assim, o aprendizado que nascia no mar se refletia dentro de cada pessoa, criando um círculo de sabedoria que se expandia como ondas que crescem a partir de um ponto e se prolongam até perder de vista. Havia marinheiros que, ao retornar para suas vilas, ensinavam as crianças a desenhar a rosa dos ventos na areia da praia. Com pequenos gravetos, marcavam as direções e contavam histórias sobre os ventos que sopravam de cada ponto. O vento do norte era descrito como frio e firme, o do sul como cálido e misterioso, o do leste como leve e inspirador e o do oeste como profundo e melancólico. As crianças, rindo e correndo, desenhavam círculos ao redor, e assim o símbolo continuava vivo, transmitido não apenas por mapas e livros, mas por vozes e gestos simples. E, com o tempo, a rosa dos ventos passou a ser vista também como metáfora para a vida. Cada pessoa, como um viajante, encontrava momentos de norte, quando a segurança era necessária, momentos de leste, quando novas oportunidades surgiam, momentos de sul, quando mergulhavam no desconhecido, e momentos de oeste, quando precisavam se despedir e aprender com a saudade. Esse círculo infinito, repetido em mares e em corações, mostrava que todos somos navegadores, guiados por ventos que mudam, mas que nunca nos deixam sem direção. No fim de cada jornada,
Quando o barco voltava ao porto, a Rosa continuava ali, silenciosa e firme, lembrando que toda viagem é parte de um ciclo maior. O vento que hoje sopra forte, amanhã sopra leve, mas sempre sopra. E assim, com suavidade, ela ensinava que não é preciso temer o desconhecido. Basta confiar na direção que se apresenta, respirar fundo e deixar-se guiar. Com o passar dos séculos, a Rosa dos Ventos deixou de ser apenas um instrumento prático de navegação para se tornar um símbolo que atravessava fronteiras, culturas e gerações. Gravada em mapas antigos, bordada em tecidos, esculpida em pedra ou metal, ela passou a ser lembrança constante de que o ser humano sempre buscou direção, tanto no mar quanto na vida. Cada ponta representava não apenas um rumo, mas também um sentimento. Para uns, o norte era segurança. Para outros, o sul era mistério. O leste era o nascer da esperança. E o oeste, o abraço melancólico da despedida. Assim, a invenção da Rosa dos Ventos passou a viver também no coração, como guia silencioso que nunca se apaga. Imagine o interior de uma velha biblioteca marítima. O cheiro de pergaminhos envelhecidos mistura-se ao aroma madeirado das estantes. A luz suave de uma janela alta ilumina um mapa antigo estendido sobre a mesa. No centro dele, a Rosa dos Ventos, pintada em cores desbotadas, ainda brilha com dignidade. Quem se aproxima pode quase sentir o peso da história que repousa sobre aquelas linhas. O vento que um dia soprou em alto mar agora parece sussurrar ali, entre as páginas dos livros, lembrando que conhecimento e sabedoria também são formas de navegação. Ao longo do tempo, viajantes de diferentes terras adotaram esse símbolo como amuleto de confiança. Alguns o carregavam em medalhões no peito, outros o tatuavam na pele, como se desejassem gravar em si mesmos a promessa de nunca se perder. Assim, a Rosa dos Ventos deixou de pertencer apenas ao mar e passou a ser parte da identidade humana. Uma forma de lembrar que, mesmo em meio à confusão do mundo, sempre há um ponto fixo que pode nos orientar. Ouvindo essa história, é fácil perceber como a invenção se transformou em herança. A Rosa dos Ventos é mais do que um círculo com linhas e pontas. Ela é o reflexo da busca incessante pela direção correta, da esperança de que sempre existe um caminho, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Sua presença nos convida a olhar para fora, para os ventos, para as estrelas, para o horizonte, mas também para dentro, onde mora a bússola invisível que guia cada decisão. E assim, o legado do vento não se limita às páginas dos mapas ou ao convés dos navios. Ele continua vivo toda vez que alguém ergue os olhos para o céu noturno, sente a brisa no rosto ou escuta o som suave das folhas ao vento. É nesses instantes simples, cotidianos e quase silenciosos que o passado dos navegadores toca o presente, lembrando que o mesmo vento que moveu caravelas ainda sopra hoje, guiando passos, pensamentos e sonhos. No silêncio da madrugada, quando o mar repousa como um espelho tranquilo e o vento sopra em sussurros quase imperceptíveis, a Rosa dos Ventos continua ali, serena como guardiã eterna das jornadas que se desenrolaram ao longo dos séculos. Não importa se está gravada em um antigo pergaminho, entalhada em madeira ou simplesmente imaginada no coração de alguém,
ela permanece como lembrança de que sempre há direção, mesmo quando tudo ao redor parece envolto em escuridão. E assim como guiou marinheiros em mares desconhecidos, continua hoje a guiar aqueles que fecham os olhos e deixam-se levar pelo sopro suave da vida. Imagine agora a cena de um navio ancorado, balançando suavemente sobre águas calmas. O céu está repleto de estrelas e a lua, alta e prateada, cobre tudo com sua luz suave. Dentro da embarcação, marinheiros dormem profundamente, embalados pelo som ritmado das ondas que tocam o casco. Sobre a mesa de navegação, uma rosa dos ventos desenhada repousa sob a chama suave de uma lamparina quase apagada. É um quadro de paz, de entrega, de confiança absoluta no repouso. O vento que antes guiava as velas agora se transforma em brisa calma, quase um afago, conduzindo cada viajante para um sono sereno. A rosa dos ventos, nesse instante, já não é apenas um guia de viagem. Ela se torna metáfora de descanso. Cada ponto cardeal pode ser imaginado como um convite suave. O norte leva ao silêncio, o sul à calma, o leste ao nascer de novos sonhos e o oeste ao recolhimento profundo. Ao seguir esses pontos, o ouvinte pode se deixar levar, soltar cada pensamento agitado, cada lembrança inquieta, até se encontrar em um espaço interno onde tudo é tranquilo. É como se, dentro de si, cada pessoa encontrasse sua própria bússola invisível que aponta sempre para a paz. Os navegadores de outrora, que enfrentaram tempestades e descobriram terras distantes, também descansavam em noites como essa. Seus diários, guardados ao lado da cama simples, testemunhavam tanto a grandeza das suas viagens quanto a simplicidade de seus momentos de repouso. Eles sabiam que a travessia não era feita apenas de rotas e ventos, mas também de silêncios e sonhos. O descanso era parte essencial da viagem, porque só no silêncio da noite podiam ouvir de verdade o som do vento e o chamado das estrelas. E assim, ao imaginar esse cenário, o ouvinte pode sentir o mesmo que aqueles marinheiros sentiram: a certeza de que está em segurança, de que há algo maior guiando cada passo, de que o vento nunca abandona, apenas se transforma. A rosa dos ventos, em sua calma infinita, continua a apontar direções, mas agora, mais do que nunca, aponta para dentro, para o lugar onde mora a serenidade e onde o sono repousa em suavidade. Enquanto o mundo segue seu curso, o mar respira, o vento canta e o céu acolhe. A rosa dos ventos permanece firme, lembrando que sempre há um caminho, sempre há uma direção, mesmo quando os olhos se fecham para descansar. E nesse sopro final de tranquilidade, cada ouvinte pode se entregar ao sono profundo, navegando em mares serenos de sonhos, embalado pela certeza suave de que está sendo guiado com carinho, em paz e em segurança. E aí, curtiu como a rosa dos ventos mudou o rumo das grandes navegações? Então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar histórias incríveis que transformaram o mundo. Bora juntos nessa jornada!